Por volta de 2007, eu tinha cerca de 9 anos. Foi nesse período que tive minha primeira experiência genuína com o terror, e ela veio na forma de um jogo de PlayStation 1, Resident Evil 3, Nemesis. A partir daquele momento, o medo de zumbis se tornou um companheiro constante até meus 12 anos. O jogo me marcou de maneira profunda, não apenas pelos sustos, mas pela sensação de solidão, morbidez e completa desesperança que ele transmitia. Raccoon City parecia viva, mas ao mesmo tempo completamente morta. Os corredores estreitos, os becos mergulhados em sombras, os sons distantes e o silêncio ensurdecedor criavam um clima sufocante. Eu me sentia perdido, pequeno, vulnerável. Cada novo cenário trazia a sensação de que algo terrível estava à espreita. E então veio o Nemesis. Aquele primeiro encontro foi como um pesadelo acordado. Ele não era apenas um inimigo, era uma sentença. Um monstro implacável, com olhos mortos e força descomunal, que aparecia do nada, quebrava paredes, corria atrás de mim e gritava meu nome como se eu fosse o último ser vivo no planeta. A cada nova aparição, eu largava o controle, desesperado. Era o pavor na forma mais pura. Foi, sem dúvida, a pior experiência que já tive com o jogo e, ao mesmo tempo, uma das mais marcantes da minha vida. Passei anos sem conseguir encarar um jogo de terror de verdade. O trauma do R3 ficou guardado, latente, até que muitos anos depois finalmente zerei o jogo. Foi como fechar um ciclo, uma catarse, uma jornada de reconciliação com aquele medo de infância, e também uma celebração daquilo que Resident Evil representa: superação, tensão e o peso psicológico do desconhecido. Para entender o peso que Resident Evil 3 carrega, é preciso voltar ao fim da década de 1990. Os videogames viviam uma era de ouro. O PlayStation dominava o mercado com jogos que definiam gerações, e a Capcom já havia conquistado os jogadores com os 2 primeiros Resident Evil. A série havia reinventado o terror nos games, e agora o desafio era manter essa atmosfera aterradora, ou até elevá-la. Lançado em setembro de 1999, Resident Evil 3 surgiu como um desdobramento direto dos eventos de Resident Evil 2. Mas ao contrário do que muitos pensavam, ele não era apenas uma sequência, era um fechamento. Uma carta de despedida para Raccoon City, que já estava condenada desde os primeiros zumbis que vagaram pelas ruas. A protagonista Jill Valentine retorna do primeiro jogo, uma ex-Stars marcada pelos horrores da mansão Spencer, que agora tenta fugir de uma cidade em ruínas. Raccoon City é um caos urbano, sirenes ao longe, fumaça cobrindo o céu, helicópteros em queda, criaturas mutantes surgindo dos esgotos. É como estar dentro de um pesadelo sem fim, e o jogador, assim como Jill, precisa encontrar uma saída antes que tudo seja destruído. O que diferencia R3 dos anteriores é o seu ritmo. Se no primeiro Resident Evil o horror era lento, e no segundo era progressivo, aqui o terror vem correndo. Literalmente, o Nemesis, a criatura que virou o símbolo do jogo, aparece de forma inesperada, destrói paredes, corre mais rápido que você, usa armas. Ele não é um chefe comum, ele é um algoz, um perseguidor impiedoso que serve a Umbrella para eliminar os últimos membros da equipe Stars. E é aí que o jogo brilha. Na tensão constante. Você nunca sabe quando o Nemesis vai surgir. O jogo brinca com o psicológico, induzindo o jogador a correr por corredores escuros sempre com o pensamento: e se ele estiver atrás daquela porta? E muitas vezes ele está. O roteiro de Resident Evil 3 é simples em sua superfície, mas complexo em suas emoções. A trama se passa em 2 partes principais. Os eventos iniciais ocorrem antes de Resident Evil 2, e o clímax se desenrola após os acontecimentos com Leon e Claire. Jill está em Raccoon City, tentando escapar do pesadelo que se instaurou após o vazamento do T-Vírus, causado pela irresponsável e gananciosa Umbrella Corporation. Desde os minutos iniciais, somos lançados em meio ao caos. A cidade, antes viva, agora é um cadáver a céu aberto. Carros abandonados bloqueiam ruas, alarmes disparam sem ninguém para desligá-los,
cadáveres se arrastam pelas calçadas e não há refúgio seguro. Jill precisa navegar por esse inferno urbano enquanto lida com seus próprios traumas. Ela sabe o que aconteceu na mansão, sabe do envolvimento da Umbrella e sabe que está sendo caçada. É nesse contexto que conhecemos o esquadrão da UBCS, soldados contratados pela própria Umbrella, supostamente enviados para resgatar civis. Na prática, são bucha de canhão. A maioria morre rapidamente, incapaz de lidar com a situação. Mas um membro se destaca, Carlos Oliveira, jovem, carismático e inicialmente desconfiado, mas que aos poucos se revela como um verdadeiro aliado. A relação entre Jill e Carlos é construída com tensão, respeito e principalmente confiança. O jogo oferece um ritmo que mistura ação e terror psicológico. Jill enfrenta criaturas grotescas, resolve quebra-cabeças em locais como delegacias, hospitais e esgotos, e precisa tomar decisões que afetam o desfecho da história. Um dos momentos mais impactantes ocorre quando ela é infectada pelo Nêmesis, caindo em estado crítico. A partir daí, o jogador controla Carlos em uma missão desesperada para encontrar a cura. O tempo corre contra você, e a urgência da situação deixa o coração disparado. A reta final do jogo é uma corrida contra o tempo. Jill, já recuperada, precisa enfrentar o Nêmesis em sua forma mais grotesca, usando uma arma experimental em meio às ruínas de um laboratório secreto. Tudo culmina em uma fuga de helicóptero momentos antes da cidade ser destruída por uma ogiva nuclear, o plano final do governo para conter a infecção. Mas mesmo com o final explosivo, o que permanece com o jogador é o silêncio após os créditos, a sensação de perda, de impotência, de que nada foi salvo. Apenas a vida de uma mulher forte que, contra todas as probabilidades, sobreviveu ao fim do mundo. Para muitos, Resident Evil 3 é lembrado por seus sustos e tiroteios. Mas para os que viveram essa experiência de forma intensa, é impossível esquecer os pequenos detalhes que tornam o jogo uma obra-prima do terror. Os momentos mais icônicos não são apenas os confrontos, mas tudo o que os cerca. A tensão antes do susto, o silêncio antes do grito, a dúvida diante da próxima porta. Logo no início, o ataque do Nêmesis na delegacia é um divisor de águas. É nesse ponto que o jogador entende que o terror agora tem pernas e cérebro. Você entra na famosa RPD, local já conhecido de Resident Evil 2, acreditando que será uma zona segura. E então, do nada, Nêmesis irrompe pela parede, quebrando qualquer sensação de segurança que o jogo possa ter dado. Ele não só te persegue, mas te persegue em lugares que antes você achava sagrados. Outro momento inesquecível é o hospital. Controlando Carlos, o jogador precisa atravessar corredores escuros, repletos de Hunter Betas, criaturas ágeis, brutais, capazes de matar com um único golpe. O silêncio opressor, os monitores piscando, o som metálico das garras no chão, tudo contribui para um dos trechos mais tensos do jogo. E ainda o relógio da torre, onde um confronto massivo contra o Nêmesis ocorre em meio a sinos, ressoando e zumbis surgindo de todos os lados. A ambientação parece saída de um pesadelo gótico. Cada local tem sua própria alma. O parque, silencioso e assombrado. O esgoto, claustrofóbico e hostil. A fábrica, o último bastião de um sistema podre. Tudo conversa com o fim iminente de Raccoon City. A cidade não está apenas morta, ela está sendo apagada. E essa ideia vai consumindo o jogador aos poucos. O uso da mecânica de escolhas também é algo digno de nota. Em certos momentos, o jogo congela o tempo e força o jogador a tomar decisões imediatas. Lutar ou fugir, salvar ou abandonar, essas escolhas mudam o desenrolar da história, mesmo que sutilmente. Mais do que isso, aumentam a imersão, colocando o jogador na pele de alguém que precisa decidir sob pressão. Nem sempre há tempo para pensar. Às vezes, uma escolha errada significa a morte. E o que dizer das mortes dos personagens secundários? Muitos deles têm destinos trágicos, reforçando o tema central do jogo.
Não há salvação. Todos estão fadados à destruição. As histórias paralelas de civis desesperados, como Dario Rosso, um homem trancado em um container, incapaz de superar o pânico, adicionam camadas de humanidade à narrativa. Resident Evil 3 não é só um jogo sobre zumbis, é sobre perdas, sobre o fim, sobre tentar encontrar sentido em meio ao colapso. A trilha sonora de Resident Evil 3 é uma das responsáveis por fazer o coração disparar mesmo quando não há inimigos por perto. Cada faixa é construída para reforçar a sensação de desolação, tensão e desespero. Ao contrário de muitos jogos que utilizam trilhas épicas, aqui temos composições melancólicas, claustrofóbicas e às vezes minimalistas sons que não confortam, mas inquietam. O tema da cidade devastada é uma peça lenta, quase chorosa. Os pianos sombrios e os ruídos ao fundo parecem refletir não só a cidade, mas o estado mental da protagonista. A música dos encontros com Nemesis muda de acordo com o estágio da luta, começando com batidas tensas e aceleradas, evoluindo para sons eletrônicos distorcidos à medida que ele se transforma. Há também o uso inteligente do silêncio. Muitos corredores e locais do jogo não possuem música alguma, apenas os sons ambientais, passos de zumbis ao longe, o estalo de um tubo quebrando, o som da respiração de Jill. Isso cria um espaço para o medo crescer. O silêncio se torna um monstro invisível. A sonoplastia, no geral, é um triunfo técnico para a época. Cada tiro, cada gemido de zumbi, cada porta abrindo tudo é pensado para reforçar a tensão. Mesmo após desligar o console, o som do Nemesis gritando ainda ecoa na mente de quem jogou. Com o anúncio de Resident Evil 3 Remake em 2019, a expectativa da comunidade foi às alturas. Afinal, o remake de Resident Evil 2 havia sido um sucesso retumbante, recriando com maestria o clássico de 98, modernizando-o e ao mesmo tempo respeitando suas raízes. Naturalmente, todos imaginavam que o mesmo tratamento seria dado ao terceiro jogo, mas o que chegou em 2020 foi algo diferente. Apesar dos visuais belíssimos, da excelente dublagem e de uma jogabilidade refinada, o remake de Resident Evil 3 dividiu opiniões, e para muitos foi uma decepção. A primeira crítica veio logo com a duração do jogo. A versão original podia ser terminada em cerca de 6 horas, mas oferecia múltiplos caminhos, decisões que alteravam eventos e um alto fator replay. Já o remake reduziu consideravelmente a duração da campanha principal. Alguns jogadores conseguiram finalizá-lo em menos de 4 horas na primeira tentativa. Essa concisão extrema foi vista como um retrocesso, especialmente para um jogo vendido a preço cheio. Além disso, diversos cenários icônicos do original foram cortados. O relógio da torre, um dos pontos altos da versão de PS1, simplesmente não existe no remake. O parque e o cemitério, áreas que adicionavam variedade de ambientação e desafios, também foram omitidos. Em seu lugar, temos segmentos mais curtos, lineares e por vezes genéricos. O Nemesis, figura central do terror psicológico do jogo original, também perdeu força. Enquanto na versão de 99 ele era imprevisível, capaz de surgir de forma aleatória e perseguir o jogador com uma inteligência ameaçadora, no remake ele aparece em momentos roteirizados. Isso diminui muito o impacto do personagem, que agora funciona mais como um chefe de fase do que como uma ameaça constante. As críticas ao remake não vieram apenas de fãs nostálgicos. A recepção da comunidade em geral, incluindo jogadores novos, apontou para um sentimento unânime. O jogo parecia apressado, incompleto e desrespeitoso com o legado do original. Em fóruns como o Reddit, vídeos no YouTube e reviews em plataformas como Steam e Metacritic, os usuários listaram uma série de problemas. Entre os principais pontos citados estão
Corte de conteúdo. Como mencionado, áreas inteiras foram removidas. Roteiro simplificado. Vários diálogos foram reduzidos ou eliminados, enfraquecendo a construção de personagens. Falta de exploração. O jogo é extremamente linear, com poucas opções de caminho ou backtracking. Nêmesis descaracterizado. Sua presença virou algo ensaiado e suas mutações ocorrem de maneira menos orgânica. Carlos roubando a cena. Muitos jogadores comentaram que Carlos acabou sendo mais carismático e presente do que a própria Jill, mas talvez o maior problema tenha sido a expectativa não cumprida. Após o sucesso de Resident Evil 2 Remake, era natural imaginar que o terceiro jogo receberia um tratamento semelhante, e quando isso não aconteceu, o sentimento geral foi de frustração. Não por ser um jogo ruim, mas por ser uma grande oportunidade desperdiçada. Nostalgia é uma arma poderosa. Ela colore nossas memórias com tons mais fortes do que a realidade. Mas no caso de Resident Evil 3, essa nostalgia tem fundamento. O jogo original foi para muitos uma experiência marcante, formadora, um trauma digital com gosto de obra-prima. Ele nos fez sentir pequenos diante do apocalipse, sozinhos e assustadoramente vivos. A nova versão, apesar de suas qualidades técnicas, não conseguiu capturar essa essência. Faltou alma, faltou escuridão, faltou o vazio que preenchia o silêncio entre cada passo de Jill. Faltou o medo real, aquele que não vem do susto, mas da atmosfera. Ainda assim, o remake serve como um lembrete do impacto duradouro do jogo original. Porque mesmo decepcionado, muita gente voltou a jogar a versão de PS1 depois de experimentar o remake. E ali, naquele mundo pixelado, reencontraram a angústia, o desespero e o terror que estranhamente deixaram saudade. Finalizar Resident Evil 3 é como acordar de um pesadelo que de alguma forma você queria que durasse mais. Não porque era agradável, mas porque era verdadeiro. Um reflexo de medos reais, de perdas pessoais, de uma infância marcada por corredores escuros e gritos distantes. No fim das contas, R3 Nemesis não é apenas um jogo. É um portal para um tempo em que o medo era mais sincero e a ficção mais palpável. E mesmo hoje, tantos anos depois, o eco do Nemesis ainda ressoa na minha mente.